É uma alegria muito grande e um privilégio estar com os irmãos nessa manhã, rever muitas pessoas queridas e conviver mais um pouco com o pastor de vocês, um obreiro de Deus, um homem amado e respeitado, servo que tem realizado um profícuo trabalho de maneira especial à frente dessa igreja. Uma igreja abençoada e abençoadora. Eu considero um privilégio estar aqui com os irmãos nessa manhã. E quando me convidaram, disseram o seguinte: olha, pastor, o seu tema é como ser um cristão na era digital, na era das redes sociais. E realmente esse é um tema atualíssimo, porque vivemos em um mundo que está cheio de grandes conquistas tecnológicas, de uma explosão na ciência, em todas as áreas do conhecimento. E aí eu fiquei pensando só nos últimos dias, aquilo que eu tenho passado, e quando refletia sobre esse tema, algumas coisas foram ficando gravadas na minha mente e no meu coração. E aí fui pensando como é que nós vivemos em uma época de transformações, de multiplicação da ciência. E esse tempo é um tempo de desafio para nós, como povo de Deus, como igreja. E na semana passada, fui convidado para ir a uma fazenda de um irmão lá da igreja. E refletindo sobre isso, eu vi como é que a coisa está crescendo em todas as áreas do conhecimento humano. Vejam só, eu fui lá e ele me mostrando, pastor, o pasto, mostrando capim plantado, e no meio do capim algumas moitas. Aí ele disse: olha, está vendo aquela máquina ali? Aquela máquina ali é uma máquina de jogar veneno. E esse veneno mata só as moitas, mas não o capim. Olha só, você já pensou? E aí estive numa exposição de gado Nelore, lá no Piauí. Chegando lá, estava vendo um leilão desse que fica passando na televisão, e no leilão eles estavam vendendo um gado, muito obrigado. De manhã esse problema mesmo, até a garganta acostumar, passou aí, eles estavam vendendo. E cada vaca naquele leilão, e apresentavam as vacas já grávidas, que ele dizia assim: emprenhada de macho, emprenhada de fêmea. Isso como é que pode? É porque já faziam o quê? Colocavam já o embrião, sabendo qual era o sexo do embrião. Veja só, como a ciência está se multiplicando, você já compra a vaca, que já sai, prenha, e já sabe qual é o sexo. Isso é uma evolução na ciência. E aí no carro, é um negócio sério, você quase não precisa mais dirigir, hein? Esse irmão que me levou para a fazenda dele estava num carro desses modernos. Aí o carro, pastor, ia passar um carro aqui do lado, ele já avisava, vem um atrás. Quando se aproximava do outro, ele já freava automaticamente, né? Tudo já sai no painel, porque o carro já avisa, vem aí o radar. Você não é mais nem multado, porque ele avisa, vem o radar. E vi também a propaganda de um carro que agora, já no próprio vidro, na frente do motorista, sai o número que diz com quantos quilômetros você está andando. Não é mais no painelzinho não, já é no próprio vidro, para você nem baixar a cabeça, já está dizendo. E mais, só para o motorista, quem está do lado não vê. Aí ele me falou isso assim: peraí, deixa eu ver direito. Eu fui lá no lado, é mesmo. Tem coisa que a gente só acredita vendo. Mas hoje em dia está de um jeito que antigamente a gente dizia assim: eu só acredito vendo. E hoje, você vendo, não é? Vendo não acredita. Você tira uma foto e depois que conserta a foto, você vê e não acredita, porque é sua, você acha que está bonita, né? E aí eu encontrei com uma irmã que disse: pastor, um príncipe da Arábia entrou no meu Instagram e me botou a foto, o cara era bonitão. Pior, ela acreditou. Hoje, nem vendo, acredita. Não é verdade? Essa é uma realidade. Você está
em casa, hoje, computador é um negócio sério. Eu estava lembrando, pastor, eu estava estudando lá no Rio, no Seminário do Sul, e minha esposa, minha noiva na época, estava estudando lá no Seminário do Norte, Recife. Eu queria falar com ela por telefone. Isso nos anos 70, correto? Sabe o que eu tinha que fazer? Sair lá do seminário, ia lá na Praça Tiradentes, onde tinha uma telefônica. De lá eu pedia, dava o número do telefone, mandava esperar, porque iam fazer a ligação. Quando vinha a ligação, me avisavam que a ligação estava feita, eu tinha que ir lá para aquele telefone para falar. Você vê bem hoje, hein? Você hoje está trocando de telefone como quem troca de camisa, não é? Quando você pensa que o seu telefone está moderno, já está ultrapassado. É ou não é verdade? A ciência está se multiplicando. Veja bem, você hoje tem uma tal de Alexa, mas Alexa é uma bênção, coisa boa, é ou não é? Você diz assim para Alexa: Alexa, apaga a luz, ela apaga. Acende a luz, ela acende. Liga a televisão, ela liga. E você está de longe e diz assim, ó, pelo telefone: liga a sala, e ela acende. Quando eu chego, a sala está geladinha. Liga o ar-condicionado. Meus irmãos, essa Alexa é um negócio, é uma bênção. E eu cheguei para Mariane, minha esposa, e disse: olha, eu estou pensando em arranjar outra Alexa e deixar você de lado. Porque se eu disser isso para minha mulher 3 vezes assim: Mariane, deitado, assim, apaga a luz, desliga a TV, eu esqueci a luz do gabinete acesa, vai lá. Vou apanhar, irmãos. Mas a Alexa faz tudo sem reclamar. É, não é? Essa é a época em que vivemos. E não basta, não precisa ir longe. Aqui onde nós estamos, olha quanta coisa. Você está cantando, está aparecendo aí a letra. E aparece aqui, e aparece ali. Se quisesse aparecer em mais lugares, é ou não é? O som, você está no microfone, nem fio tem, é ou não é? E tem coisas que você vê e não acredita, porque a ciência está se multiplicando. Nós vivemos em uma era tecnológica, no mundo robótico. Mas a palavra de Deus já previa isso. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, o verso de número 4, ele diz assim: eu, Daniel, encerra estas palavras e sela. E tu, Daniel, disse o Senhor, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência ou o conhecimento se multiplicará. Isso lá, o profeta Daniel, centenas de anos antes da vinda de Jesus, já estava profetizando que a ciência ia se multiplicar. Muitos correrão de uma parte para outra. Você já teve a curiosidade de ver um mapa das rotas de avião no mundo todo? O dia que eu vi aquele mapa pela primeira vez, eu fiquei com medo. Isso vai bater, não vai dar certo. Porque é uma rede tremenda. Você não acredita, pastor, que você está viajando às vezes e mais de 1000 naves estão no mesmo ar. Olha como a ciência se multiplicou. Há pouco tempo agora, estava aí na mídia direto. Onde é que o homem foi? Foi aonde? Foi na Lua? Foi ainda do outro lado da Lua, hein? Foi conhecer o lugar que ainda não era conhecido. Mas também é interessante notar que essa época é uma época difícil, é uma época de reflexão, porque é uma época de desafios para nós. A ciência se multiplica, a tecnologia se especializa a cada dia, o conhecimento se amplia de maneira extraordinária. A questão é, como é que vamos utilizar essas coisas? Tudo isso pode ser bênção, mas tudo isso pode ser transformado em maldição. Vejam só hoje, a guerra que está aí sendo falada, Estados Unidos e Israel contra Irã. Principal razão qual é? Alegada. Qual é a principal? Porque o mundo está preocupado para que o Irã não desenvolva
Não desenvolva o quê? O quê? Para ele não fazer uma arma atômica. Veja bem. Agora, eu pergunto a você, mas a energia nuclear é bênção ou maldição? É bênção. Mas essa bênção, que pode transformar essa energia nuclear para fazer usinas e usinas, iluminar, criar energia, pode ser utilizada para acabar com a humanidade. Veja só, uma irmã chegou para mim, pastor, vou tomar um remédio aí, que eu já tentei muitos remédios, mas me passaram o canabiol. É mesmo, irmã? É. A irmã vai soltar fumacinha, né? Porque a canabiol é feita do cannabis, da maconha. Mas é um remédio útil. O problema é como utilizamos tudo isso. Essa é a questão. Como é que nós utilizamos o conhecimento? Porque esse conhecimento pode ser para informação ou para desinformação. Pode ser para divulgar a verdade ou divulgar fake news, mentira. Pode ser para ajudar na formação moral ou para contribuir para a imoralidade. Pode ser para defender valores éticos ou para difundir males. Pode ser para o bem ou para o mal. Por quê? As armas, elas podem ser usadas para defesa ou para o ataque. Elas podem ser usadas para proteção ou para o crime. E aí, vejam bem, a ciência se multiplica, a tecnologia cresce, o conhecimento se amplia de modo espetacular. Mas uma coisa interessante, o homem continua o mesmo. E aí vale a pena pensar o que é que Salomão tem a nos dizer sobre isso. E aí nós vamos a Eclesiastes, no capítulo 1, versos 17 e versos 18. E aí Salomão vai dizer o seguinte: e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvairos e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Interessante o que ele vai dizer, o que ele diz, aliás, que ele aplicou o seu coração para o conhecimento, para conhecer a sabedoria, mas também para ver os desafios, os desvarios, digo melhor, e também as loucuras. E por quê? Porque o conhecimento podemos adquirir tanto do bem como do mal. E devemos saber a diferença para podermos fazer a escolha certa. Essa é a questão. Não é se a ciência é bênção ou maldição, mas sim o que nós fazemos da ciência. Saber o que é loucura, ou, em outras versões, desvarios, ou loucura. E aí ele diz ainda bem, que ele vai dizer, no capítulo 2, verso 13, então vi, mesmo Salomão, que diz que eu apliquei o coração para conhecer a verdade, também a loucura e a estultícia. Então vi que a sabedoria é mais preciosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. E essa deve ser a nossa atitude. A nossa atitude não é de ignorar o que a ciência faz ou ensina, mas é de conhecer para acatar o bem e se desviar do mal. A sabedoria nos leva a entender o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é o problema hoje. Não é a multiplicação da ciência, é quando nós nos deixamos dominar por ela. Tem gente dominada pela televisão, tem gente
dominada pelas novelas. Não vem mais a culto durante a semana porque bate na hora da novela, mas isso não acontece em Vila Velha, só lá em Vitória. Não é? Tem gente, pastor, que até deixa de ir à igreja para ver Flamengo jogar. Logo Flamengo, se fosse pelo menos Botafogo, dominados. E aí vale a pena ouvir os conselhos do apóstolo Paulo. E Paulo vai nos dizer o seguinte, 2 pontos. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não vou deixar-me dominar por nenhuma delas. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 21 e 22, Paulo vai dizer mais 3 coisas importantes. Ele vai dizer o seguinte, olha, examinai o quê? Tudo, todas as coisas. A segunda, retende o que é bom. E a terceira, abstende-vos de toda sorte de mal. Esses 3 conselhos são conselhos dados para os homens odiernos, nessa situação de crescimento e multiplicação do conhecimento e da tecnologia. Examine todas as coisas, porque você não pode viver fora da realidade. Em segundo lugar, retenha o que é bom. A questão não é proibir o uso da televisão. A questão é saber escolher o que na televisão é bom e o que na televisão é mal, é ruim. E abstende-vos de toda sorte de mal. Porque o grande problema do homem não é se aprofundar no conhecimento e nem multiplicar a ciência. É se afundar no pecado e multiplicar a violência. E aí, ouvindo os conselhos de Paulo, vamos também ouvir os conselhos de Pedro. E Pedro vai nos dizer no capítulo 3 da sua primeira carta, versos 10 e 11. Ele vai dizer 4 coisas. 1 Pedro 3, de 10 e 11. Ele vai dizer, afaste do mal, faça o bem, busque a paz e siga. É fácil ou não? Vamos ver? Esse é o tipo do verso que você deve guardar. A Bíblia diz o quê? Escondi a tua palavra onde? Para ganhar o concurso de versículo bíblico. Foi? Ah, não? Então para quê? Para não pecar. Então vamos ver? Vamos gravar. Se você não gravar mais outra coisa, já está bom gravar só isso. O que é? Que ele vai dizer? Afaste-se do mal. Faça o bem. Busque a paz. E siga. Mas também é bom entender o que Paulo vai dizer quando escreve aos Efésios. E aí, eu gostaria que você visse aí na sua Bíblia Efésios, no capítulo 5, os versos 17, ou de 15 a 17. E ele vai dizer assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai entender ou compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o conselho que Paulo também dá a nós, crentes odiernos. Use a tecnologia, mas com sabedoria. Você não vai deixar de comer peixe só porque tem espinha, deixa? Hein? Então você não pode desprezar a ciência só porque tem suas espinhas. Não pode. Você não pode deixar de lavrar a terra só porque a terra tem moitas ou ervas daninhas. Você vai lavrar a terra, eliminar as moitas, tirar as ervas daninhas e semear o alimento. Use a tecnologia, porque ela bem usada é bom, é bênção. Eu gosto muito quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 15, ele vai dizer o seguinte, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e
perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É isso que devemos fazer. Nós devemos sim, porque Deus quer isso, para que sejamos irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis. Onde? No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual devemos resplandecer como astros no mundo. Então use a tecnologia para evangelizar, use a tecnologia para estar mais perto dos seus familiares. A minha esposa tem 6 irmãos, 5 vivos ainda. E tem uma coisa que eles fazem, os irmãos, muito interessante. Pastor, todo dia, cedinho, o telefone toca para eles. Eles gravam sempre uma mensagem. Tenha um bom dia. Deus te abençoe. Todos eles usam a tecnologia para manter o quê? A comunhão. A tecnologia traz conforto. Se sua esposa não é obediente, compre com urgência o quê? Uma Alexa. Ela vai ficar feliz. E você vai ser menos chato do que é. E menos sem noção. Porque tem marido folgado. Aqui em Vila Velha, não. Estou falando de Vitória. Use a tecnologia para o seu conforto, para alimentar suas amizades, para enviar mensagens de conforto, para divulgar o que é bom, para divulgar o que edifica, para divulgar o que ajuda. Fortaleça os seus laços de amor e de fraternidade. Agora, eu queria, claro, dizer muitas outras coisas, mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: o seu ambiente virtual deve ser dominado por você. Não é você que deve ser dominado pelo virtual. Mais ainda, seu ambiente virtual não é melhor do que os seus amigos virtuosos. Entendeu? Porque hoje eu estou vendo que às vezes o amigo virtual é que está mandando, dá até dó. O que é que você é? Influência. Porqueira, não sabe de nada. Um bando de gente completamente vazia. Está sendo o quê? Influência. Quem está sendo influência dos seus filhos? Vai deixar para esse pessoal que é influência de televisão? Ou é você? E aí, pastor, é bom ter a tecnologia para nos ajudar nos cultos e em tantas coisas na vida. Mas eu queria concluir mesmo, encerrar dizendo, Salmo 133, ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deixa eu lhe alertar. Culto pela televisão não substitui a reunião da igreja em culto. Se você se alimenta só pela televisão no culto, tome café também só pela televisão, ou não? Porque tem gente, pastor, não foi à igreja não, mas estava lá vendo. Pois é, você devia estar aqui adorando e não lá vendo. Veja, a comunhão e a fraternidade com os irmãos só ocorre na igreja reunida, no olho a olho, na comunhão dos crentes e na unção que Deus derrama quando o seu povo está reunido para louvar e exaltá-lo. E essa é uma preocupação que eu tenho hoje, é que muitos crentes estão deixando de ouvir até o pastor. Sabe por quê, pastor? Porque ele gosta de ouvir coach. E o pior é que tem pastor que não está mais pregando o evangelho, está sendo coach. O coach só diz o quê? Agrada. É ou não é? Não vou não, porque o pastor diz coisas que não me agradam. E quem diz que pastor existe para agradar? Pastor existe para dizer a verdade, para pregar a palavra. Não é para fazer média, não é para receber aplausos. Na mídia é diferente. O que é que o camarada quer? Like. Deixa aí o seu like. Aqui não. Deixa aqui a bênção. Deixa aqui a sua gratidão. Deixa aqui o seu reconhecimento. Porque Deus é bom. Que Deus lhe abençoe.